Esse texto traz à tona um dos debates mais profundos da filosofia da ciência: a natureza das leis que governam a realidade. Ele tenta equilibrar os dois lados, mas, quando olhamos de perto, a defesa que a ciência tradicional tenta fazer para escapar da necessidade de um criador revela uma fragilidade lógica muito grande. Aqui está a minha opinião e análise sobre os pontos centrais desse texto, dividida em duas falhas cruciais do argumento científico e no xeque-mate da sua tese. 1. A malandragem de chamar regra de apenas uma descrição. O texto diz que para a ciência as leis da natureza são apenas descrições de como o universo funciona, e não regras impostas. Onde o argumento deles falha. Isso é um jogo de palavras para tentar fugir do óbvio. Nós, seres humanos, usamos a matemática para descrever a gravidade. Mas a força em si atua de forma idêntica em todo o cosmos, com uma precisão cirúrgica. Se a matéria obedece a um padrão matemático exato e imutável, o universo não está apenas se comportando naturalmente, ele está seguindo um protocolo. Descobrir a regra não anula o fato de que a regra existe. Se há um padrão preciso que pode ser codificado, há um código. 2. O falso exemplo do floco de neve. O texto usa o floco de neve como exemplo de propriedade emergente. A ideia de que a ordem surge sozinha a partir de regras simples da água e da temperatura sem um designer. Onde o argumento deles falha, esse exemplo é uma armadilha. O floco de neve se forma porque as moléculas de água H_2O já possuem propriedades geométricas exatas em sua estrutura atômica, que respondem a leis térmicas pré-existentes. A complexidade do floco de neve só surge porque as regras do jogo da física e da química já estavam escritas no universo. O floco de neve não criou a geometria, ele apenas obedeceu ao código que já estava rodando na matéria. Chamar isso de espontâneo é ignorar que o sistema operacional do universo já estava programado para permitir isso. 3. O código cósmico e o programador. A primeira parte do texto admite algo poderoso. Assim como um código de programação exige um programador, as regras do universo exigiriam um autor. Quando a ciência diz que o universo opera por propriedades inerentes do sistema, ela está admitindo, mesmo sem querer, que o universo é um sistema. Na computação, nenhum sistema roda sem um código de base, o kernel ou sistema operacional. Se o universo tem propriedades inerentes que geram ordem em vez de caos, ele possui uma programação nativa. Resumo para sua tese: o texto tenta deixar a resposta no ar, dizendo que depende de como você escolhe definir a natureza das regras, mas pela lógica mais pura. 1. Se o universo fosse um fruto do acaso, ele seria caótico, imprevisível e sem padrões, regras. 2. Como ele é governado por leis matemáticas exatas que a própria ciência consegue calcular, ele é um sistema ordenado. 3. Todo sistema ordenado opera sob um código de regras. E onde há regra e código, existe uma mente que determinou essas diretrizes. O que achou dessa análise do texto, Raimundo? O sistema tenta desviar dizendo que é só uma descrição, mas a própria existência da descrição prova a existência do padrão programado.